O sol despontava no horizonte, tingindo de laranja a fachada imponente das mansões do bairro. Entre todas, a mais vistosa era a do Sr. Ricardo Alvarenga, homem poderoso, dono de empresas, carros de luxo e de um ego que parecia maior que o próprio mundo. Ele caminhava pelo jardim, com passos firmes, olhar de superioridade, quando avistou seu vizinho, Henrique, carregando sacolas de supermercado. Henrique era um homem simples, trabalhador, pai solteiro, que vivia em uma casa modesta ao lado da mansão de Ricardo. Apesar da simplicidade, carregava no peito uma dignidade silenciosa, construída em anos de luta contra a pobreza e o descaso de quem nunca lhe deu chance. Mas naquele dia, sua vida estava prestes a se tornar um palco de humilhação pública. Ricardo aproximou-se de maneira lenta, deliberada, cada passo como um aviso de que algo ruim estava por vir. "Olha só quem temos aqui, o nosso herói do bairro", disse ele, em tom de deboche, fazendo Henrique congelar. O vizinho pobre olhou para cima, tentando manter a compostura, mas sentiu o peso das palavras como socos no estômago. "Bom dia, senhor Ricardo", respondeu Henrique, com uma voz trêmula, mas firme. Ricardo sorriu, um sorriso gelado, cheio de desdém. "Bom dia? Você chama isso de bom dia? Olhe para você. Suas roupas parecem trapos, seu carro, ou melhor, a falta dele, grita mais que qualquer palavra sobre sua incompetência." Henrique sentiu cada palavra atravessando sua pele como lâminas. O coração acelerou, uma mistura de raiva e vergonha fervendo dentro dele. As sacolas escorregaram de suas mãos, espalhando alimentos pela calçada. Ricardo não se moveu para ajudar. Ao contrário, riu, um riso que parecia coar no bairro inteiro, carregando escárnio, humilhação e poder absoluto. "Ah, mas não se preocupe, Henrique", continuou Ricardo, se aproximando mais, aproximando-se perigosamente do espaço que Henrique chamava de lar. "Afinal, você sempre vai ser o mesmo de sempre. Sempre pequeno, sempre irrelevante." Os vizinhos começaram a se aglomerar, atraídos pelo espetáculo. Crianças que brincavam nas ruas pararam, homens e mulheres se entreolharam, alguns desconfortáveis, outros divertidos com a desgraça alheia. Henrique tentou se recompor, pegando as sacolas do chão, mas a humilhação já tinha se espalhado. Ele sentiu as mãos trêmulas, os olhos queimando de vergonha. "Você sabe o que eu faço com pessoas como você, Henrique?" disse Ricardo, baixando a voz, quase sussurrando, mas com um tom que reverberava poder. "Eu destruo suas chances antes mesmo que elas comecem." Henrique engoliu seco, sentindo o chão parecer abrir-se sob seus pés. Cada palavra de Ricardo era uma lâmina afiada, cortando a esperança que ele tentava cultivar em silêncio há anos. O mundo inteiro parecia rir dele, e naquele instante, Henrique se sentiu invisível, impotente, humilhado diante do universo. Mas algo inesperado começou a se acender dentro dele. Um calor, uma força que ele não sentia há anos. Não era apenas raiva. Era a percepção de que ninguém, nem mesmo um homem poderoso, poderia apagar a dignidade que ele carregava no coração. Henrique respirou fundo, ergueu a cabeça, e por um instante, todos puderam ver algo diferente em seus olhos, uma centelha de resistência, um fogo que não se apagaria tão facilmente. Ricardo notou a mudança e franziu a testa, confuso. "O que é isso?" murmurou, como se Henrique tivesse feito algo impossível. Mas Henrique permaneceu em silêncio, apenas recolhendo suas sacolas com uma precisão que desmentia o nervosismo. Cada movimento era uma promessa silenciosa, ele não seria mais vítima, ele não se curvaria à humilhação sem lutar. No dia seguinte, Henrique desapareceu do bairro. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Alguns diziam que tinha encontrado outro emprego, outros que estava resolvendo problemas familiares. Mas Ricardo, em sua mansão de vidro e ouro, sentiu um vazio estranho. Algo no ar parecia diferente, como se a maré tivesse mudado. Ele riu para si mesmo, tentando ignorar a sensação, mas dentro de si, algo inquietante começava a se formar. Sem que Ricardo soubesse, Henrique estava planejando. Cada insulto, cada risada, cada desprezo se tornaria combustível. E o homem que todos consideravam fraco e insignificante, agora escondia em si um plano que mudaria o destino de todos ao redor. Quando Ricardo menos esperasse, a virada viria. E ninguém, absolutamente ninguém, estaria preparado para o que aconteceria a seguir. O bairro inteiro testemunharia a humilhação de quem outrora acreditava ser intocável. Mas Henrique, ainda longe, sussurrava para si mesmo, com os olhos brilhando de determinação: "Vocês vão ver. Vocês todos vão ver."
Os dias que se seguiram à humilhação de Henrique foram estranhamente silenciosos no bairro. Ricardo voltou à sua rotina com um sorriso falso, acreditando ter enterrado de vez o vizinho pobre. Mas cada passo que ele dava em direção ao seu escritório, cada reunião com executivos, cada coquetel de caridade, carregava um leve tremor de insegurança que ele tentava ignorar. Algo no ar parecia fora do lugar, como se a vida tivesse sussurrado uma ameaça invisível que ele não conseguia identificar. Enquanto isso, Henrique trabalhava em silêncio, longe dos olhos curiosos e maliciosos do bairro. Ele sabia que a raiva de Ricardo não era apenas fruto de arrogância, mas de medo, medo de que alguém considerado fraco tivesse a força que ele próprio subestimava. Henrique estudava, pesquisava, aprendia. Cada artigo sobre negócios, cada história de sucesso e fracasso, cada detalhe sobre o império de Ricardo era registrado mentalmente. Ele não queria apenas vingança, queria justiça. Uma justiça que mostrasse ao mundo que ninguém deveria ser humilhado por nascer em desvantagem. As noites eram longas e solitárias. Henrique se lembrava das palavras de Ricardo como se fossem chicotes invisíveis cortando sua pele, sempre pequeno, sempre irrelevante. Mas, em vez de quebrá-lo, essas palavras começaram a moldá-lo. Cada insulto alimentava sua determinação. Cada olhar de desprezo era combustível para um plano que se formava, silencioso e meticuloso, como um relógio prestes a explodir. Henrique encontrou aliados inesperados. Pessoas que haviam sido subestimadas, humilhadas ou ignoradas também. Um contador honesto que sabia como manobrar dentro das lacunas legais, uma especialista em marketing que entendia como criar reputação, e um jovem advogado cheio de coragem e sede de justiça. Juntos, começaram a construir a estratégia que Henrique chamava de virada final. Cada detalhe era estudado, cada passo ensaiado. E, acima de tudo, Henrique manteve o anonimato absoluto, aparecendo como sombra, silencioso, invisível. Enquanto isso, Ricardo continuava a se alimentar de sua própria arrogância. Em jantares, falava de Henrique como quem fala de um inseto. Ah, aquele vizinho? Sempre reclamando, sempre patético. Mas havia algo estranho. Em reuniões com parceiros, ele começava a perceber pequenas falhas, pequenos sinais de que nem tudo estava sob seu controle. Uma entrega atrasada, um contrato recusado sem motivo aparente, e, inexplicavelmente, o banco notificando mudanças que ele não tinha solicitado. O poder absoluto que ele pensava possuir começou a tremer, mas ele ainda não sabia por quê. Um mês depois, Henrique voltou ao bairro. Mas não como o vizinho pobre, carregando sacolas. Ele apareceu elegante, confiante, e com uma aura de mistério que imediatamente chamou a atenção. Mas não era ostentação vazia, era estratégia. Ele se aproximou de antigos conhecidos de Ricardo, pessoas que sempre se inclinaram diante do poder, e começou a construir relações. Um jantar aqui, uma conversa casual ali, cada gesto planejado para minar o terreno de Ricardo sem que ele percebesse. Ricardo notou. Ele começou a observar Henrique de longe, desconfiado. Mas quanto mais tentava descobrir seus movimentos, mais sentia que o vizinho estava sempre um passo à frente. Era quase como se Henrique tivesse se transformado em alguém impossível de decifrar. O poder de Ricardo, que antes parecia absoluto, começou a parecer frágil, prestes a ruir a qualquer momento. Então veio o dia do primeiro choque público. Henrique apareceu em um evento de caridade do bairro, discretamente, acompanhado de pessoas influentes do mundo empresarial. Ricardo estava lá, rodeado de admiradores e subordinados, o rei do seu próprio castelo social. Henrique entrou, cumprimentou alguns rostos conhecidos e, sem cerimônia, fez um discurso sobre solidariedade, dignidade e a importância de valorizar aqueles que trabalham duro, mesmo quando todos olham para baixo. O murmúrio começou pequeno, mas se espalhou rápido. Todos olharam para Henrique, surpresos. Havia algo diferente nele, algo que não se podia ignorar: coragem, eloquência, presença. Ele não era mais o vizinho subestimado, era alguém que tinha encontrado seu próprio poder. Ricardo sentiu o estômago revirar. Aquele era o mesmo homem que ele havia humilhado, agora crescendo diante de seus olhos, e ninguém ousava questionar sua autoridade moral. Mas Henrique não parou por aí. Ele havia preparado algo ainda maior: documentos, provas de falhas éticas nas empresas de Ricardo, contratos assinados de forma irregular, pequenos abusos que, quando expostos, fariam o gigante tremer. Cada detalhe cuidadosamente reunido, cada erro cuidadosamente registrado. Henrique não queria destruir Ricardo apenas por raiva, ele queria que todos vissem a verdade. A tensão cresceu.
Ricardo tentou intervir, mas suas tentativas foram sutis, hesitantes, como se a própria confiança estivesse lhe escapando. Henrique continuava, cada palavra, cada gesto, plantando sementes de dúvida e choque entre os presentes. A multidão começou a sussurrar, olhares se voltaram, perguntas começaram a surgir. E o que Ricardo não sabia, e jamais poderia prever, era que Henrique tinha preparado o golpe final para aquele mesmo instante, uma revelação que abalaria não apenas sua reputação, mas seu império e orgulho. Enquanto Henrique finalizava seu discurso com firmeza e emoção, todos os olhares se fixaram nele. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A plateia, antes submissamente silenciosa, agora parecia viva, acordada, pronta para testemunhar a justiça que Henrique havia cuidadosamente arquitetado. Mas o clímax ainda não tinha sido alcançado. A virada, o momento em que todos ficariam em choque absoluto, ainda estava por vir. E naquele instante, Henrique sorriu levemente, sem que ninguém percebesse. Era um sorriso silencioso, carregado de promessa. Ele sabia que em breve todos viriam que o homem poderoso não era mais intocável, e que a humildade, a paciência e a inteligência de quem é subestimado podem se tornar armas imbatíveis. Amanhã, todos verão a verdade, murmurou Henrique para si mesmo, com a voz firme e o coração batendo acelerado. E ninguém estará preparado. O dia amanheceu cinzento, carregado de uma tensão que parecia palpável. Ricardo acordou com a sensação de que algo estava errado. Cada notificação no celular parecia trazer mais notícias. O jornal local havia publicado uma reportagem detalhada sobre irregularidades nas empresas do magnata, com dados precisos, documentos e testemunhos que apontavam falhas que ele jamais imaginou que alguém ousaria expor. Henrique. Ele não precisava nomear o culpado, todos sabiam quem estava por trás daquela investigação silenciosa e meticulosa. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu mundo de poder absoluto começava a ruir diante de seus olhos. E ainda assim, ele tentava manter a compostura. Em sua mansão, cercado de luxo e obediência, respirava fundo, tentando encontrar uma saída, uma maneira de recuperar o controle. Mas cada tentativa parecia inútil. Henrique havia pensado em cada detalhe, previsto cada movimento, antecipado cada reação. Era mais do que vingança, era justiça encarnada. Enquanto isso, Henrique preparava a etapa final de seu plano. Ele convocou uma coletiva, mas não era apenas uma coletiva qualquer. Era um palco cuidadosamente montado, com a presença de investidores, parceiros de negócios e até mesmo da mídia local. Henrique entrou, calmo, elegante, carregando consigo o peso da dignidade que Ricardo nunca conseguiu entender. Seu semblante, sereno e decidido, contrastava com a ansiedade e desespero de Ricardo, que não tinha ideia de como impedir aquilo. Hoje, começou Henrique, com voz firme, vamos falar sobre poder, responsabilidade e verdade. Todos nós já vimos pessoas sendo humilhadas, rejeitadas ou ignoradas apenas por nascerem em circunstâncias diferentes. Eu fui uma dessas pessoas. Mas hoje, eu estou aqui para mostrar que a força real não está no título, no carro ou na mansão. A verdadeira força está em não se deixar destruir pelas mãos de quem acredita ser superior. As palavras de Henrique cortavam o ar, atingindo a todos como um choque elétrico. Ricardo sentiu cada sílaba como uma lâmina, e percebeu que o bairro inteiro estava prestando atenção, observando, absorvendo cada detalhe. Henrique então começou a revelar documentos, provas, contratos assinados de forma irregular, práticas antiéticas e negligências que Ricardo pensava estarem enterradas. Cada papel colocado na mesa era um golpe no ego do magnata, uma exposição que ninguém poderia ignorar. Os investidores começaram a cochichar, os jornalistas anotavam freneticamente, e os parceiros de Ricardo trocavam olhares preocupados. Ele tentou intervir, mas suas palavras soavam vazias, sem poder, sem autoridade. Henrique, silencioso, apenas esperava o momento certo para o golpe final. E ele não demorou a chegar. Senhoras e senhores, disse Henrique, com firmeza, todas essas falhas poderiam ter sido resolvidas se houvesse honestidade, respeito e humanidade. Mas quando se humilha quem trabalha duro, quando se ignora o esforço daqueles que tentam sobreviver, a justiça encontra seu próprio caminho. E é isso que vocês estão vendo agora. Nesse instante, Henrique revelou um contrato que detalhava uma série de investimentos fictícios e superfaturados feitos por Ricardo, com documentos assinados com sua própria mão. A plateia ficou em silêncio absoluto. Alguns engoliram seco, outros abriram os olhos em choque. Ricardo sentiu seu coração disparar.
Cada pessoa ali presente era testemunha da queda de seu império, cada olhar acusador parecia cravar facas invisíveis em sua reputação. E a mais, continuou Henrique, calmamente. Durante anos, muitos aqui foram manipulados, enganados e desrespeitados por aquele que se dizia poderoso. Mas a verdade não pode mais ser escondida. E é por isso que hoje, finalmente, todos verão o que acontece quando se subestima alguém com coragem e determinação. Henrique então revelou o último detalhe, uma parceria que ele havia arquitetado silenciosamente, garantindo investimentos em suas próprias empresas e mostrando que, mesmo diante da adversidade, a justiça e a inteligência podiam transformar a vida de alguém. Os números eram claros, a vantagem irreversível. Henrique não apenas se reerguia, como agora estava em posição de força absoluta. Ricardo tentou intervir, mas as palavras não saíam. Sua arrogância, que antes era seu escudo, agora se tornava sua prisão. Henrique continuava a falar, cada frase carregada de poder, de verdade, de vingança justa. O silêncio da plateia era ensurdecedor, o choque coletivo quase tangível. E, naquele momento, Henrique percebeu algo que reforçava seu triunfo. Ele não havia apenas conquistado sua própria justiça, havia despertado a consciência de todos sobre a necessidade de dignidade e respeito. Mas, antes que a história pudesse se concluir, Henrique deixou escapar um último detalhe, apenas o suficiente para criar suspense, para deixar todos em alerta. Um documento que ainda não havia sido revelado, algo que faria com que a queda de Ricardo fosse ainda mais devastadora. Ele guardou na pasta, olhou para Ricardo com olhos de fogo e disse, baixinho, mas audível: "Isso ainda é só o começo." Ricardo sentiu o mundo desmoronar. Ele nunca imaginou que alguém que ele considerava pequeno, irrelevante, pudesse se tornar tão poderoso, tão estratégico, tão impossível de derrotar. Henrique, por outro lado, estava calmo, sereno, seguro de que a virada final estava próxima. E assim, enquanto a multidão ainda digeria o choque da exposição, Henrique sorriu levemente. Um sorriso carregado de promessa e determinação, deixando no ar uma tensão quase insuportável. O verdadeiro golpe ainda estava por vir. Ninguém naquele salão poderia imaginar o que aconteceria amanhã. No dia seguinte, Ricardo acordou com um pressentimento ruim. Cada detalhe do ambiente parecia lembrar-lhe do desastre iminente. Seu celular não parava de tocar, e as mensagens que chegavam eram carregadas de preocupação, medo e incredulidade. A reputação que ele havia construído por décadas estava desmoronando, tijolo por tijolo, diante de todos. Mas ainda não era o fim. Henrique estava prestes a dar o último passo, aquele que nenhum rico ou poderoso poderia ignorar. O bairro estava em polvorosa. Todos haviam ouvido falar da coletiva do dia anterior, da exposição pública, das provas irrefutáveis contra Ricardo. Mas ninguém sabia que Henrique guardava o golpe final para aquele mesmo dia. Ele apareceu, novamente discreto, mas agora acompanhado de autoridades, investidores e jornalistas que ele havia convencido a participar. Cada pessoa presente carregava consigo uma combinação de curiosidade, choque e expectativa. Ricardo tentou manter a postura, mas era tarde. Cada tentativa de dissimular a preocupação, cada gesto de arrogância, soava falso. Ele percebeu, tarde demais, que subestimou Henrique de maneira irremediável. E então Henrique começou. "Hoje", disse ele, com voz firme, quase reverberando pelo salão, "vamos finalizar o que começamos ontem. Não se trata apenas de justiça pessoal, mas de justiça para todos que já foram subestimados, humilhados ou ignorados." Henrique abriu a pasta e, calmamente, entregou documentos que detalhavam a fraude de Ricardo de forma irrefutável. "Aqui estão provas de práticas que violam contratos, leis e confiança de investidores. Cada página, cada assinatura, cada lacuna nos lembra do preço da arrogância." A plateia observava em silêncio, chocada, enquanto Ricardo percebia que cada gesto, cada sorriso, cada palavra de Henrique consolidava sua derrota. Não havia mais saída. Henrique então revelou que havia negociado a recuperação das empresas de forma ética, garantindo que os investimentos fossem protegidos e que, ao mesmo tempo, Ricardo não pudesse mais manipular nem prejudicar ninguém. O magnata tentou reagir, mas a força de Henrique, a estratégia impecável e a exposição pública eram irresistíveis. A humilhação que ele outrora impôs a Henrique agora retornava multiplicada, de forma pública, clara e irrevogável. A justiça, silenciosa, finalmente tinha encontrado seu caminho. Henrique respirou fundo, encarando Ricardo com olhos firmes. "Nunca mais subestime ninguém", disse ele, com um leve sorriso, carregado de dignidade e poder. "Porque aqueles que você acha pequenos podem ser os maiores quando você menos espera."
O impacto foi imediato. Investidores e parceiros se afastaram de Ricardo, decisões legais começaram a ser tomadas e a imprensa relatava cada detalhe. Henrique, que outrora fora humilhado e desprezado, tornava-se símbolo de coragem, estratégia e justiça. Mas Henrique não celebrou. Ele sabia que a verdadeira vitória não estava na humilhação de Ricardo, mas na reconstrução da própria vida, na recuperação da dignidade, e na certeza de que ninguém poderia mais tirar aquilo dele. Enquanto Ricardo se retirava, derrotado, Henrique olhou para o bairro, agora com uma aura diferente. Não mais o vizinho pobre, não mais subestimado. Ele havia se tornado alguém que inspirava respeito, admiração e até medo, mas do tipo certo, o respeito que nasce da força de caráter, da inteligência e da coragem de quem nunca se deixa vencer. E assim, o homem poderoso que acreditava ser intocável aprendeu da pior forma que subestimar alguém é o primeiro passo para sua própria queda. Henrique permaneceu em silêncio, observando, sentindo a vitória silenciosa percorrer suas veias. O mundo tinha mudado, e ele era prova viva de que ninguém, por mais rico ou poderoso que seja, está acima da justiça, da coragem e da verdade. O bairro inteiro sabia que aquela história seria lembrada por anos, a humilhação virou redenção, a fraqueza se transformou em força, e a dignidade derrotou a arrogância. Henrique havia vencido. E, no fundo, enquanto a noite caía, ele sussurrou para si mesmo: "Nunca mais ninguém vai me diminuir."